Olá, sejam todos bem-vindos para mais um podcast. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio, rapaz, Diego Amorim. Ele vai falar o que ele representa agorinha para vocês, tá? E vamos falar dos nossos parceiros. Nós estamos hoje com Aqua e Summer, dos nossos parceiros Mauro e Ronaldo. E nós estamos também, gente, com a Flex, né, do nosso grande parceiro Lucas, e com a Ótica Vida, gente. A Ótica Vida é a maior rede de ótica do Centro-Oeste. Entrega seu óculos em 5 minutos. É isso mesmo. É a única empresa do Brasil que entrega seu óculos em 5 minutos. Vai até uma Ótica Vida e procure as condições. Um abraço para José Olaci e Vinícius, que são os empreendedores aí e que tiveram esse site aí de montar os óculos em 5 minutos, né? E, gente, para vocês que não seguem nós lá no nosso canal no YouTube, vai lá, se inscrevam lá, dá essa força, dá essa moral para nós, na nossa página no Instagram, @chatbusiness, e no Spotify. Eu sempre gosto de falar que quando você está viajando, quando você está trabalhando, quando você está fazendo alguma coisa, entre lá no Spotify, assiste um podcast, que é uma aula gratuita, gente, é 40 minutos, 50 minutos, enquanto você está fazendo algo, está escutando e aprendendo. E de preferência que seja o podcast Chat Business, né? Escreve lá Chat Business, que vai aparecer a logo do nosso podcast lá. Chama a vinheta! Ô, rapaz, que bom que deu certo. Você abriu ali um espaço na sua agenda para estar aqui, viu, Diego Amorim? Fala para nós aí o que a sua empresa representa e quero agradecer mais uma vez pela sua presença. Como que eu não viria, né, Vandeir? Com um convite desse, uma voz bonita dessa aqui, deixa a gente até um pouco acanhado, né? Isso, rapaz. Parabéns pela sua eloquência, mas quando você nos fez o convite, a gente ficou lisonjeado. Obviamente, quando a gente é convidado para um programa como o seu, de uma audiência como a sua, significa que o nosso trabalho está impactando positivamente a sociedade de alguma forma. Então, a gente encara isso como um elogio e uma oportunidade também de falar um pouquinho mais sobre a Vox to You, sobre a nossa escola de oratória, a transformação que a gente provoca no mundo, tá? Então, antes de mais nada, eu que agradeço pelo convite, tá, Vandeir? Não, e assim, Diego, esse empreendimento de vocês é uma escola de oratória, e em plena era da comunicação, né? Eu acredito que em tudo que você vai fazer hoje, para você ser um pouco, não, bem sucedido, a comunicação é o pontapé inicial para isso aí. Mas como que surgiu? Como que vocês tiveram esse insight aí? Legal. A Vox to You, na verdade, Vandeir, é uma rede de escolas de oratória. São 150 unidades hoje no Brasil, um pouco mais de 100. Como se fosse uma franquia? É uma franquia. É uma franquia. Ela surgiu lá em Cravinhos, no interior de São Paulo, em 2013. E aí o Luiz Fernando Câmara, que é o CEO e fundador da Vox to You, ele teve uma sacada. Existia escola de inglês, existia escola de música, existia escola de tudo, mas não existia escola de oratória. Existiam aqueles cursinhos imersivos que alugavam auditório, entregavam conhecimento, prática e ficava por aquilo ali mesmo. Mas não existia algo concreto, uma arquitetura em prol da didática do desenvolvimento da oratória. Ele teve essa sacada, vou construir uma escola de oratória e deu super certo. E aí em 2015 eles foram para Ribeirão Preto e de lá começou o processo de expansão, de franquia. Aqui em Goiânia a gente está desde 2020. A gente tem 3 unidades hoje, mas estamos desde 2020. Aqui em Goiânia, Aqui em Goiânia. 3 unidades. Isso, cada uma com um aspecto diferente, vou te Sim. explicar um pouquinho. Mas pensa, inaugurou em maio de 2020, em plena pandemia. É isso que eu ia te perguntar. E os cursos estão 100% presenciais. Pensa a dor de cabeça. Mas no final das contas deu tudo certo e desde o primeiro dia que abriu até hoje, as nossas unidades aqui em Goiânia são premiadas como as melhores do Brasil. Nunca perdemos nenhum prêmio. Nenhum prêmio. E assim, Nenhum você prêmio. falou aí agora que são 100% presenciais, né? Uhum. E assim, eu não vou entrar tão a fundo para também você não abrir o jogo aqui para nós, assim. Tem que deixar essa curiosidade para as pessoas que querem conhecer lá, né? Mas são 100% presenciais, não tem curso online, não tem nada. Não tem, sabe por quê? Convenhamos, o conteúdo tá no Spotify, o conhecimento tá no YouTube, tá no livro. O conhecimento nunca foi tão acessível igual é Tá hoje. na palma da mão, né? É uma Fala- commodity, só não tem acesso a conhecimento quem não quer. Mas o que transforma mesmo é a prática orientada. Então, pessoa se quiser entender sobre oratória, sobre retórica, ela pode ler um livro. Dale Carnegie tem muitos livros que falam sobre isso. Mas para a pessoa de fato ter uma transformação na vida, ela precisa colocar aquilo em prática. Não existe habilidade Sem no praticar. mundo sem praticar.
Se eu quiser aprender italiano, eu vou conseguir aprender lendo um livro ou num final de semana, num processo imersivo? Não vou. Se eu for numa academia, ficar 24 horas malhando bíceps, eu vou ter resultado? Não vai. Não vou ter resultado. E oratório é a mesma coisa. As pessoas são muito imediatistas e não acontece de um dia para o outro. É médio, longo prazo. Por isso que os nossos cursos, além de serem presenciais, porque precisa dessa prática e receber um feedback de um professor gabaritado, precisa de um tempo de maturação maior também. Então a didática, a metodologia Vox Chuyu, ela foi pensada nesse sentido. Nesse formato. Não na entrega do conhecimento, mas na entrega da transformação. E assim, a importância, Diego, a gente até estava conversando um pouquinho nos bastidores aqui, mas a importância da comunicação hoje em toda a esfera, né? Se a gente pegar a esfera desde da sua primeira comunidade ali, que é a sua família, depois você passa para o mercado de trabalho, vai para uma faculdade, você tem uma religião, alguma coisa, você precisa se comunicar. Tem muitas pessoas que a gente sempre fala, nossa, aquela pessoa é um poço de conhecimento, mas na hora de passar aquilo, transmitir aquilo, não sai da forma que deveria. Você, assim, e são várias pessoas assim, né? É o que mais tem, Vandeia. Na verdade, inclusive a gente passa um vídeo lá na Vox Chuyu em uma das aulas de um diretor de Hollywood que fez Avatar, Transformers, então é um diretor gabaritado e no momento em que ele teve que dar uma palestra numa convenção da Samsung, ele travou. Não conseguiu. Isso quer dizer que ele não conhece sobre o tema? Claro que não, é um cara absurdamente consolidado. Mas não conseguiu externalizar, mas tudo bem. Ele já tinha um currículo e era conhecido, ele teve uma segunda oportunidade. Mas, por exemplo, a maioria das pessoas ainda não tem uma autoridade para conseguir uma segunda oportunidade. Sim. Então a gente sempre tem uma chance de causar uma boa primeira impressão. A gente sempre fala assim, a gente nunca vai ter uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão. Perfeitamente. Então, assim, são coisas que às vezes a gente não percebe. Mas pelo seu conhecimento, eu acredito que você é um especialista da área, você tem toda a autoridade para falar isso melhor do que eu gosto demais da parte da comunicação. Não é à toa que estamos com esse projeto aqui do podcast, né? Você, assim, no seu tempo, com a sua experiência, você acha que a maioria das pessoas que não consegue comunicar bem, falar em público, isso vem de algum trauma, Diego? Então, só deixando na mesma página que eu não sou o especialista em oratória, tá, pessoal? Eu sou empreendedor por trás de uma escola especialista em oratória. Então, nós temos professores capacitados e gabaritados para entregar toda a metodologia Rapaz, Vox. se o cara não é e tem toda essa retórica oratória aí, imagina quem é. Não, mas eu vou te contar, eu sou a prova. Se existe uma prova social na prática, sou eu, que é porque eu sou você? ex-aluno Vox. É mesmo? Eu vou contar essa história. Eu quero Mas saber. eu sou ex-aluno Vox, eu gostei tanto do que eu vivi ali dentro ali, que eu resolvi ter uma. Mas a gente vai voltar Olha nessa aí, minha ó, história. Então, vocês veem a prática aqui, funciona. Prova social Olha na prática como que aqui. o rapaz hoje se comunica bem, né? Eu sempre falo isso, até lá na página do Instagram eu deixei, que a comunicação é a chave que abre todas as portas. Aham. E se hoje, em plena era da tecnologia, se você não souber comunicar bem, até se expressar, porque a rede social hoje você se expressa através de foto, através de alguma frase, de alguma música, mas isso aí também é comunicação, né? Perfeitamente. Mas com esse convívio lá na escola, nos bate-papos, nos feedback com os professores, você escuta muito isso, eu tive um bloqueio, tive um trauma, alguma coisa. São muitas pessoas assim ou não? Muitas pessoas, inclusive a gente tem um dos nossos módulos lá, são ferramentas de coaching aplicado à oratória para tentar quebrar, destravar essas crenças limitantes provenientes ali da primeira infância, da segunda infância até na adolescência. Porque de fato, um momento que traumatizou a pessoa pode deixá-la inibida, retraída, a ponto dela não conseguir mais desenvolver. E aí, a oratória, quando ela consegue entender que ela tem um domínio sobre as ferramentas da oratória, a confiança vem retomando. Na verdade, Vandeir, o nervosismo nada mais é que uma pegadinha bioquímica do nosso cérebro, tá? Quando a gente vai falar em público, a maioria das pessoas não está acostumado com isso. E aí, o cérebro entende como uma situação de perigo. O que ele faz? Ele entra em modo defesa. E para entrar no modo defesa, ele tenta te convencer a não falar em público, liberando cortisol. Então, cortisol. E aí começa a dar frio na barriga, dá náuseas, as mãos suam, a voz fica trêmula. Tudo para falar assim, Vandeir, não vai. É perigoso. Só que o Vandeir é extremamente corajoso, confiante, sobe no palco, fala, desce e nada de ruim acontece. Aí o cérebro, opa, não é bem assim. Aí você vai de novo.
de novo, até você treinar o seu cérebro que aquela situação não é de perigo. Não é uma zona de perigo. Ali Não é uma é. zona onde você encontra um conforto para fazer aquilo. Perfeitamente. E aí aquele cortisol começa a virar serotonina. Então a pessoa, no final das contas, ela está se divertindo de estar ali expressando suas ideias, igual a gente está aqui agora. Para muitas pessoas pode ser um desafio enorme falar no microfone, para uma câmera. Mas quando a gente treina, isso na verdade vira uma diversão. E o objetivo aí como é que é repete mais uma vez o nome da Vox2U? Vox2U é justamente isso, né? As pessoas que querem. E assim, eu acredito que são várias pessoas. Várias pessoas que olham assim a pessoa lá, vamos, no palco, no púlpito, em algum lugar falando assim, num podcast, fica se imaginando, nossa, eu queria falar daquela forma, nossa, eu queria ser assim. Então, tem várias técnicas, várias formas de vocês destravar isso, das pessoas começarem a falar fluentemente isso aí. Perfeitamente. Na verdade, eu costumo dizer que a Vox2U nem é uma escola de oratória. A Vox2U, principalmente aqui em Goiânia, ela é um fomento ao empreendedorismo, ao desenvolvimento pessoal e ao networking. E a oratória é só uma ferramenta para isso. Porque o que acontece ali dentro é muito além de um curso de oratória. As pessoas ali aumentam até a autoestima, sabe? Elas saem com confiança, com relacionamento, com autoridade, e aí consegue acessar pessoas que estão com alinhamento de expectativa, de Sim. objetivo. Começa a virar uma rede ali, um círculo virtuoso de pessoas que estão na mesma direção. Então é muito além da oratória o que a gente entrega ali para as pessoas. Você disse que tinha um exemplo. E deve ter vários exemplos aí. Conte um exemplo aí que você viu. Nossa, aquela pessoa entrou assim hoje, nem ela se imaginava até onde está. Tá, posso contar do meu Claro. exemplo, né? Porque eu sou uma prova viva, não tem nada melhor do que falar da gente mesmo, do que trazer algum exemplo subjetivo aqui. Eu sou, olha só essa história, eu sou engenheiro de formação e trabalhei com explosivos a minha vida inteira. Eu prestava serviço para Isso era o mineradora. quê? Pedreira, mina? Como é que é? Exatamente. Pedreira, mineradora, construção civil, tudo que envolvia rocha e explosivo, eu estava lá no meio. Abrir ruas, avenidas, Estrada, mulheres, perfeitamente, Você exatamente. vivia nisso. E aí eu tive uma ascensão relativamente rápida na minha carreira. Então eu saí de assistente de engenharia para gerente comercial da empresa na qual eu trabalhava muito rápido, pouco mais de 2 anos. E aí acima de mim só estava o dono da empresa. Mas aí, neste momento, muito jovem, comecei a conviver com pessoas de alto nível hierárquico. Donos de empresas, diretores de multinacional e assim por diante. E num contexto comercial era perigoso. Eu pensava, como que eu vou conversar com esse pessoal de igual para igual? E aí foi essa primeira virada de chave que eu tive de melhorar a minha oratória. Procurei um curso de oratória. E aí eu achei a Vox2U. Esses links patrocinados. Sim. Zuckerberg, muito obrigado, viu? Eu agradeço. Nos links patrocinados. Meta, grande Meta que teve essa sacada. Exatamente. E aí eu encontrei a Vox, fiz o curso da Vox2U, só que eu gostei tanto. Sabe quando a gente tá simplesmente vivendo, mas sem muito propósito por trás? E aí eu fiz Vox2U e dentro da sala de aula, Wander, eu olhava para os alunos assim, olho brilhando, as pessoas felizes e querendo continuar, assim, qual que é o próximo? Vamos continuar. Tô feliz demais, meu resultado. Eu assim, cara, é isso. Meu coração ferveu na hora. Na hora, eu falei assim, eu acho que eu encontrei um propósito na minha vida. Eu quero isso, eu quero viver essa transformação todos os dias, eu quero impactar vidas. E aí, neste dia, eu decidi que eu teria uma Vox2U, não pelo negócio propriamente dito, porque eu estava muito bem alocado, eu ganhava bem, não tem nada a ver sobre dinheiro. Ô, Diego, assim, eu comungo um pouco dessa sua experiência, é tão bom a gente ver as pessoas se desenvolvendo. Você pegar ali uma pedra bruta ali e aí, através de uma lapidação, se transformar num diamante, né, cara? Então, assim, ser humano, eu sempre falo, todas as pessoas, a gente fala assim, né? Pessoas são talentos. E talentos merecem oportunidade de ser reconhecidos. Exatamente. E aí vem você com a Vox2U e dá essa oportunidade. E você hoje vivencia essas transformações. Eu vivencio. E hoje eu chego na Vox2U 8 horas da manhã e saio 10 horas da noite todos os dias. E eu não trabalho nem um minuto. Na verdade, eu tenho pena de quem trabalha, sabe?
Trabalhar deve ser ruim demais, Andei. Eu tô ali divertindo, eu tô ali vivendo. Eu É. adoro estar ali, eu adoro matricular uma pessoa e participar da transformação da vida dela. Eu adoro acompanhar a evolução dela, eu adoro apresentar a Vox, eu adoro fazer workshops, tá lá dentro, lá em workshops eu dou aula, tá? Mas é só workshop, né? Os mais profundos eu deixo pra quem Pra entende. quem entende. Então eu tô ali vivenciando algo que mexe com o meu coração mesmo, E sabe? você não tinha toda essa expertise, né, da comunicação, você não dominava isso. Não, de forma alguma. Então eu emergi na Vox Chuyu. Eu costumo dizer que a oratória, Vandei, nada mais é que uma caixinha de ferramenta. Então, eu tô andando com uma caixinha de ferramenta. Na Vox a gente ensina 80 técnicas de oratória. 80 técnicas. 80 né? técnicas e a gente faz 150 dinâmicas ao longo do curso, o mais completo. Deixa uma dessas 80, só de pessoal experimentar. Depois, não sei se agora, mas no finalzinho, depois eu quero uma dica só. Isso aí você vai colocar aí, só a cerejinha do bolo pro pessoal ir atrás. Tá né? bom. Vamos deixar de spoiler. Pode deixar que eu coloque sim. Vai. Mas eu tô com minha caixinha aqui de ferramenta. E aí, diante do contexto em que eu estou falando em público, eu vou utilizar todas as ferramentas ao mesmo tempo? Claro que não. Se eu precisar pegar um martelo, eu vou bater num parafuso? Não. Então eu tenho que saber usar cada ferramenta momento no certo. momento correto. Utilizei, eu guardo de novo. A confiança que a pessoa tem, a tranquilidade é saber que eu tenho uma caixinha de ferramenta de 80 ferramentas e eu domino todas elas. Então, lugar nenhum vai me acanhar. Lugar nenhum vai me deixar inibido ou retraído, porque eu tenho domínio daquilo que eu vou falar. Então é essa confiança que a gente entrega para o aluno. Não quer dizer que vai usar tudo ao mesmo tempo, Sim. ou vai ser aquele amigo palestrinha que está no restaurante palestrando. Não, esse cara é chato. Mas a pessoa tem que saber utilizar um Na momento hora de certa. persuasão, um momento de encantamento, um momento de convencimento e assim por diante. E aí existem técnicas para isso. Não, e assim, cara, é uma coisa assim que eu sempre falo, Diego. Eu mergulhei de cabeça nessa parte de treinamento, de palestra bem jovem, né? Uhum. Assim, vamos lá, 2011 que foi a virada de chave, que eu comecei ali a lecionar, palestra, aquelas coisas tudo. E uma coisa que você falou, eu sempre falo nos meus cursos, que conhecimento, cara, nada mais é que uma caixinha, né? Ali que você tem e quando você vai usar quando for necessário. E é o que você resumiu muito bem aí. E você, assim, você concorda ou não concorda, ou você acha que não? Um dos motivos das pessoas serem chamadas de antissocial, às vezes é porque não vou naquele ambiente porque eu não sei como conversar ali, eu não vou dominar. Então, às vezes as pessoas se escondem, fulano é muito antissocial, ele não gosta de sair, ele não gosta de ir, mas a pessoa que às vezes, não, eu vou fazer o que lá, eu vou falar o que lá, e não, eu prefiro ficar quieto, vendo um filme, né, ficando aqui em casa, ouvindo uma música e tal. Você acha que o fato da pessoa não se expressar, não se comunicar bem, isso é um pré-requisito para ela se tornar antissocial, Ana? Olha, existe. Dentro da Vox Chuyu a gente traz ali, a psicologia também estuda isso com muita profundidade, mas aqui a gente traz para um teor mais técnico de oratória, perfis comportamentais. Não sei se você já fez esse Sim. teste, mas aí, gente, se é tubarão, se é lobo, se é águia, se é gato. Vamos ver se você sabe qual. Só para conversar comigo aí, vamos ver se você adivinha. Eu acredito que você tá entre tubarão e lobo ali. É isso? Tubarão. É tubarão, Todos. empreendedor, executor, mas um pouquinho analítico também, tem um pezinho analítico, acredito Mas que muito sim. pouco, não É, né? É mais executar. Às vezes o pessoal que vem, né? Então, resolvendo, exatamente. E aí, entendendo esses perfis, e aí não é sobre a gente, é sobre entender os perfis. Então, se eu tô conversando com um tubarão, eu sei que é uma pessoa mais executora, empreendedora, imediatista, energia alta, frequência alta. Sim. E aí eu sei conduzir minha conversa com ela. Se eu vejo que existe uma pessoa que é lobo, que é uma pessoa mais analítica, então não é aquela pessoa de energia, frequência alta, é aquela pessoa minuciosa. E não necessariamente é a pessoa do relacionamento. Então, existem as pessoas tímidas. E aí a timidez a gente consegue tratar isso, fazer com que ela deixe de ser tímida. Mas a pessoa... Isso lá dentro, através dos treinamentos. Isso, é aquele processo de desinibição. Mas a pessoa retraída é só um perfil comportamental dela. Por exemplo, sabe uma pessoa que é retraída? O Barack Obama. Ele é uma pessoa que gosta de estar na dele. Ele não é uma pessoa que gosta de socializar. Mas fala super bem. Talvez um dos melhores oradores da nossa época aqui. E tá tudo bem. Mas o perfil profissional dele, ele se encaixa dentro de um determinado contexto. Por exemplo, nós que somos tubarões, a gente vai se encaixar na parte de vendas, na parte de relacionamento e tudo mais. Mas entende-se que hoje, cada vez mais, o relacionamento, a capacidade de relacionamento entre seres humanos é um pré-requisito para o sucesso.
Porque a tecnologia vem crescendo de uma forma Demais, absurda demais. e as competências técnicas vão ser substituídas. E o que vai sobrar são os comportamentais. Você falou um detalhe aí, o seguinte, mas você acha vamos colocar, com esse boom da tecnologia, das redes sociais e tal, você acha que as pessoas estão ficando muito por trás das telas e na hora de um tete-a-tete, de um bate-papo, as pessoas não sabem fazer isso mais? Perfeitamente. Isso é algo muito preocupante. Facilita a nossa vida, de certa forma, Sim. porque hoje a gente tem acesso a quem está lá no Japão, olhando o olho no olho em tempo real. E tá Uhum. tudo bem, isso é ótimo. Mas a gente não pode se prender a isso, porque o que acontece mesmo, a vida acontece mesmo nessa troca de energia, nessa Sim, troca de sim. frequência. Eu não consigo trocar frequência e a gente entra até na metafísica e na espiritualidade também, se eu não estiver diante de uma pessoa aqui no tete-a-tete. E é isso que faz a gente crescer, é isso que faz a gente desenvolver enquanto pessoas. O digital ele vem para nos auxiliar. Eu Sim. costumo dizer assim, uma máquina sempre vai ganhar de um homem, mas um homem com uma máquina sempre vai ganhar de uma máquina. E aí tem que lembrar que por trás de uma máquina tem um ser humano. Quando Que eu falo tá ali homem é ser operando. humano, tá, pessoal? E aí esse ser humano tem que relacionar com outro ser humano de maneira pessoalizada mesmo, sabe? Sim. Isso é algo que me preocupa e numa velocidade muito rápida. Mas a gente está aqui para retomar isso, essa relação, esse networking pessoalizado, humanizado. Cara, e assim, você falando aí a importância, quantos negócios que a gente fecha num café, num cafezinho, né? Nossa. Rapaz, e aí as pessoas falam, nossa, que experiência bacana que você me fez, eu nunca tinha parado. Eu falei, não, tomar um café bacana, um café bom num ambiente bacana. Nossa, porque sem celular, sem nada, e a pessoa quando passa por essa experiência, e tem até um livro, né? Experiência do café, do cafezinho, Ah, eu não né? conhecia isso. Não, depois é bom você dar uma olhada. E isso aí, Diego, é uma coisa que a gente tem que trazer, né, à tona novamente, porque as pessoas estão deixando isso daqui, esse bate-papo. Hoje é muito mais fácil incorporar um personagem numa rede social ali, chegar, comentar o que a gente pode ver aí na hora que dos comentários, né? Tem muita publicação aí que você olha os comentários aí, tem muito machão, tem muita mulher que coloca, mas não é, são leões lá na rede social. Aí no pessoal fica aquele gatinho manso, porque não sabe lidar com as palavras, né? Perfeito. E lá dentro da Vox TU, vocês têm vários, que você falou workshop, mas você tem vários especialistas de cada área, acredito. Você acha que a psicologia está inteiramente ligada com esse desenvolvimento da pessoa? Ou não? Totalmente. E só retomando aqui que eu achei interessante, É. eu vou responder sua pergunta, mas tem uma frase que eu acho super interessante, que diz assim: atrás do portão todo cachorro late. Mas aí quando você abre o portão, vem o mundo real, meu amigo. Aí é diferente. E aí é diferente. Então as pessoas, elas não conhecem o mundo real verdadeiramente, né? E aí elas ficam acanhadas quando elas realmente estão de frente a frente com aquelas pessoas que, teoricamente, elas se impuseram ali perante elas, né? E de fato, quando essa pessoa tem o domínio da comunicação, e aí ela se posiciona. Mas se não tem. Mas a psicologia vem muito forte nisso. A psicanálise vem muito, muito forte nisso. Obviamente, é importante dizer, tá, gente? A Vox Chuyu é uma escola de oratória. A gente não entra nesse teor técnico, isso aí compete ao profissional da área. Tem parte de fonoaudiologia que a gente não entra também, mas dicção, fluência, faz parte da oratória E também. ali vocês têm as parcerias, por exemplo, com o fonoaudiólogo. A gente não tem essa tratativa técnica. Se a gente Vocês identificar indicam. que precisa, a gente encaminha, obviamente. Que aí é preciso de um desenvolvimento Psicólogo e paralelo. o psicanálise você tem? Com certeza, inclusive um grande parceiro nosso, Elias, Instituto Selfie, tamo junto. Não somente para os nossos alunos, mas a gente também faz acompanhamento com eles, porque a psicanálise responde muita coisa pra gente. Muito dos traumas lá de anteriormente, lá da nossa primeira infância, segunda infância, até os 24 anos, que é o que a psicanálise fala, eles reverberam na nossa vida adulta. Então, entendendo de onde está vindo essa origem, a gente consegue ali ressignificar e fazer Muita essa coisa, crença né? limitante não existir mais, sabe? Mas isso aí é uma tratativa da psicanálise. Lá na Vox Chuyu a gente ensina tecnicamente e, obviamente, a técnica também reverbera no comportamento. Claro. Por exemplo, você acabou de falar de ter a caixinha do conhecimento. Hoje, toda a área a pessoa domina. Então, o conhecimento ela tem. E essa técnica que vocês provavelmente devem ensinar é como você usar esse conhecimento e externar isso através das palavras. Exatamente, exatamente. Não é que você vai pegar ali e vai transformar as coisas, porque assim, tem que ter, hoje, né, principalmente na internet, as pessoas assim pulverizam muito alguma situação. Ah, não,
O cara lá é coach, ele vai transformar a pessoa. Não, acho que tem que ter uma responsabilidade muito grande social e até mesmo Uhum. com o ser humano a respeito disso. O que Perfeitamente. vocês fazem lá é nada mais, é acessar uma coisa que a pessoa já tem Uhum. e não sabe como usar isso. O que que é o legal lá na É. Vox? As aulas são muito divertidas e leves. Então todo mundo que Quantos alunos, te cortando aí, por sala, por turma, quantos alunos são? entre 10 e 18, tá? Mais que isso, não foi. Mais do que 18, didaticamente complica um pouco. Porque como é muito prático, o curso da Vox é muito prático, muito dinâmico, e aí todo mundo tem que participar, aí complica um pouco se passar de 18. Mas entre 10 e 18 a gente consegue entregar muito bem entregue ali as dinâmicas, as práticas e as técnicas também. Quanto tempo, Diego? Você fala assim, não, a pessoa entra lá, Júnior, ó, o Vandaí, como você bem preferir, a pessoa entra lá, tal, com 3 meses, se transforma, eu não sei se tem esse tempo, se tem essa mensuração de tempo ou não tem. Então, aí vai da pessoa para pessoa. Por exemplo, você que já tem uma desenvoltura, uma retórica, uma eloquência, já quebrou muitas barreiras da oratória, você com certeza encurta bastante o caminho. Diferente de uma pessoa extremamente retraída, muito tímida, e a gente precisa fazer um outro É trabalho. por isso que lá vocês têm um filtro antes, faz Perfeitamente. Aí existe um processo de diagnóstico que a gente faz, a gente leva o aluno para lá, ou futuro aluno, potencial aluno, a gente faz um processo de anamnese, entende questões elementares para direcionar o aluno para o treinamento mais adequado. A gente tem mais de um curso lá. A gente tem curso que vai de um final de semana até um ano de duração. Então pensa, 127 horas de curso, é uma faculdade oratória. sim. Mas aí a gente também tem curso de 3 meses, a gente tem pacotes de aulas particulares, então depende muito da demanda e do perfil do aluno. Então, esse processo de diagnóstico gratuito, ele é fundamental para a gente ser bastante assertivo, para a gente potencializar o desenvolvimento do nosso aluno. Então, se alguém chega para mim lá com uma demanda de virar um grande palestrante, o encaminhamento é um. Se a pessoa chega comigo lá com a demanda de exercer o seu papel de liderança perante a sua equipe ali, o encaminhamento é outro. Mas para que a gente consiga encaminhar, a gente precisa entender inúmeras outras questões. Disponibilidade de tempo, se é uma pessoa mais desenvolta ou não, se é uma pessoa mais tímida ou não, se existe já um domínio da modulação de voz, por exemplo. Então, muitas questões, a gente eventualmente faz alguma dinâmica dentro de sala de aula para enxergar isso na prática, e aí sim a gente tem um resultado bem Assim, só assertivo. para as pessoas entenderem, quais são os tipos de pessoas, assim, quais são os cargos, quais são as pessoas públicas ou não que vocês recebem lá? Legal, olha. Aí já falamos sobre as 3 unidades que a gente tem. Aham. Cada uma tem um aspecto, digamos assim. A primeira unidade foi lá do Marista. E aí depois a gente entendeu, a do Marista é a que mais se assemelha com a rede Vox Chuyu como um todo. E lá a gente tem um público mais heterogêneo. E um ambiente um pouco mais lúdico. Então você chega lá, tem uma corujinha, aí um azulzinho bebê e tal. E é uma escola que abrange qualquer pessoa que quiser desenvolver oratória, pode procurar a Vox Chuyu Marista. Só que a gente entendeu que existia uma demanda represada de pessoas que queriam desenvolver oratória, mas queriam um ambiente um pouco mais corporativo, mais executivo. Então, Isso. empresários, Então, para empreendedores. você que é gerente, para você que é executivo, para você que é líder, olha só o que o Diego está falando. Exatamente. E aí a gente entendeu que existia essa demanda e fizemos a Vox Chuyu Academia de Oratória. Isso é mais para a área executiva. Exatamente. Então a gente fez um rebranding ali, um azul executivo, mudamos a tagline, a entrega dos produtos também do serviço. E o nosso público hoje lá no Jardim Goiás, que é a nossa escola com esse intuito, é empreendedores, empresários, profissionais liberais, consolidados, diretores, gestores. Então esse é o nosso público que a gente está lá no Metropolitan. Não podia ter um lugar mais sugestivo que esse, né? Uhum. E aí a nossa terceira casa é lá no Parque Amazônia, a Vox Júnior, para crianças e adolescentes. Rapaz, Uma escola olha só só para que crianças bacana. e adolescentes. Queria eu que meu pai me colocasse numa escola de oratório quando eu era Olha jovem. aí, Minha vida ia pai, ser outra. mães, dá uma olhada aí, olha só o que o Diego Amorim está falando. É Diego Amorim, deixa eu te falar uma coisa. Imagina você uma criança, que ali os pais já veem ali a pré-disposição para aquilo, e colocar numa escola de oratória para ele começar a filtrar. Muda a vida da Não, pessoa. ali- No relacionamento com os amigos, na faculdade, em apresentação de trabalho, em busca de estágio, processo trainee, relacionamento pessoal mesmo, até de paquerar na balada, tudo na vida da pessoa melhora. Tudo melhora. Rapaz. É aquela pessoa que se sobressai. Que no final das contas, a oratória, a comunicação é a ferramenta mais poderosa que Deus deu para um ser humano. Sim. Ela é capaz
de acabar com um casamento ou salvar um. Ela é capaz de influenciar os filhos ou não. Ela é capaz de começar uma guerra ou terminar uma guerra. Sim. Tudo através das palavras. E quando a gente tem essa nutrição de... Saber usar no momento certo. Exatamente. Então aí a gente consegue virar o jogo. Hoje, vamos lá, não vamos aprofundar tanto não, para essa questão da política, mas vamos colocar aí o atual presidente hoje. Uhum. Nada mais, nada menos que gosto muito de observar esse detalhe. O contexto que ele fez, o que ele não fez, aí já não cabe a mim, mas o que eu sou profissional da área e eu gosto muito de prestar atenção Aham. na oratória. Mas você já percebeu a oratória do cara? Que você falou que um ganha por causa das palavras, o outro perdeu também por causa das palavras. O Bolsonaro perdeu pro Lula por causa da oratória. Isso é um fato. Porque o Lula, ele tem um domínio persuasivo muito grande. Ele sabe atingir os níveis neurológicos e emocionais das pessoas. Ele é um cara treinado. Muito treinado. E o Bolsonaro não. O Bolsonaro é aquele cara largadão, né? E ele perdeu pra ele mesmo. A verdade foi essa. Vieses à parte, propostas à parte, eu não tô falando sobre isso. Sim. Eu tô falando dos debates e do posicionamento enquanto Sim, campanha. Então o Lula ganhou na capacidade de acessar o público emocionalmente, o que o Bolsonaro não tem essa capacidade. Ele perdeu pra ele mesmo. E não somente ele, outros políticos. Por exemplo, o Roberto Jefferson, que é muito doido da cabeça, Sim. mas a oratória do cara é impecável. Não somente ele, tem muitos. Eu posso aqui citar inúmeros. Ciro Gomes tem uma oratória que é absurda. Vamos não lá, falo Simone, das a propostas. Simone, né? A Simone Também, Tebet. Você também. quer acompanhar os debates, assim, é uma coisa que eu presto atenção. Muito. Fora das ideias, do poder político, meio dos partidos e tudo, é o que eu presto atenção. Porque eu vivencio isso e gosto de conversar. Então a gente percebe muito na oratória. Você tem que entender o que o outro está falando. Exatamente. Então, isso nós estamos falando no meio político. No meio político. Aí você imagina no meio corporativo. Nossa Senhora. Quantas pessoas têm ideias muito boas ali, mas na hora, numa reunião com a diretoria, numa reunião gerencial, numa reunião com os próprios liderados da equipe, a pessoa não sabe externar aquilo. Exatamente. Isso é uma missão que nem coloco a Vox no meio, é uma missão minha, tá? De Diego Amorim. Hoje é muito claro para mim o poder da oratória, e aí a gente já citou aqui inúmeros exemplos, só que é muito visível que a oratória ela está dominada por pessoas do mal. Então as pessoas que têm personalidades que vão reverberar negativamente a sociedade estão ali sobressaindo através da oratória. E a minha missão pessoal é fazer com que as pessoas boas tenham voz. É ensinar essas pessoas a chegarem lá, é ensinar essas pessoas a construir um caminho de prosperidade. A frase de então essa é uma missão minha. Eu não tenho medo que se fale, mas do silêncio dos bons, né? Tem uma frase que fala muito bem sobre E eu preciso colocar a voz para os bons, sabe? E aí a pessoa me fala, mas Diego, você é tão pequeno, a Vox Chuyu aqui em Goiânia, eu assim, cara, não estou preocupado com o tamanho do meu impacto. Se eu impactar ao meu redor, já tá valendo. Mesmo que eu seja uma gotinha no oceano. Mas o que seria do oceano sem essa gotinha? Pois é, e aí você percebe, assim, Diego Amorim, essa questão, tanto que isso é poderoso. Você pega aí, vamos colocar aí, os líderes religiosos hoje. Todos eles estão uma oratória, perfeito. Né? Hoje, os influencers, a gente tem vários influencers aí que saíram da parte religiosa, porque a maneira que eles interpretaram, olha só, uma Bíblia que eu acho que cada família hoje tem acesso a uma dentro da sua casa. Mas a pessoa tem a capacidade de pegar aquela Bíblia, através de uma oratória fluente, trazer para as pessoas com a simplicidade que faz com que qualquer um entende. E aí o pessoal viraliza, tal. Mas é algo que eu e você, treinado, capacitado, poderia fazer. Com toda certeza. E a gente precisa dar voz para você, por exemplo, que já tem essa voz aqui. O seu alcance aqui já impacta muitas pessoas. Eu estou fazendo meu trabalho na Vox também. A gente precisa fazer com que as pessoas mudem os seus mundos. Para que no final das contas o mundo seja mudado mesmo. Mas cada um fazendo a sua parte, sabe? A gente falou de algumas personalidades, de algumas pessoas. Mas você poderia aí citar 3 pessoas que para você assim, é referência... na parte da oratória, de como a hora que você vê essa pessoa conversando, você fala, gente, olha só que fantástico. Tá, vamos colocar um aqui, ó. Aí depois a gente fala do resto, tá? Vamos colocar agora o Steve Jobs aqui. Pra mim, esse cara não tem igual. Não tem igual o Steve Jobs. Porque no final das contas, convenhamos, o que é
uma boa oratória. O que é uma oratória, uma boa comunicação? Na verdade, nada mais é que vender ideias. Vender ideias. Persuadir, influenciar. É muito importante. Persuadir é diferente de manipular, tá? Manipular vem pro viés. E aí os psicólogos de plantão, eu sei que tem explicação para isso, mas no sentido mais prático aqui, manipulação a gente utiliza de mentiras, de fraqueza das pessoas em prol do benefício próprio. A persuasão não. Você utiliza de ferramentas ali com um intuito transparente, claro, para que você consiga não barganhar, mas ter ali uma troca mesmo. Sim. E convencer uma pessoa de alguma ideia. Então, se a pessoa consegue vender a ideia dela, no final das contas, ela foi bem sucedida, concorda? Sim. Independente do caminho que ela trilhou. Então, vou te dar um exemplo. Pablo Marçal é um cara que comunica muito bem, eu tenho uma excelente oratória. Não tem uma excelente oratória tecnicamente dizendo, mas o resultado dele diz por si só. Sim. Então, ele alcançou o objetivo dele. O que a gente ensina são ferramentas para que você também alcance esse objetivo. Então é subjetivo falar quem comunica melhor que o outro, não tem isso. É quem tem melhores resultados. Então, por exemplo, o Roberto Justus. Esse aí você falou, um cara que... Absurdo. E ele tem técnica, ele tecnicamente é muito bom. Mas o resultado dele de persuasão é tão bom ou igual ao do Pablo Marçal. Mas cada um tem muita técnica, o outro não, mas o resultado é igual, percebe que é subjetivo? Sim. Então, no final das contas, quem influencia mais, quem consegue persuadir mais. Então, Pablo Marçal é o do Método CIS, Paulo Vieira fala muito bem, o próprio Barack Obama. E tem o Giovanni. Qual que é o Giovanni? Giovanni Begossi. Esse é o... Eu não conheço o Giovanni. É um advogado. O Giovanni é o professor? Sim. O Giovanni é um cara que, assim, eu tenho acompanhado ele e ele tem resultados. Isso é um fato, né? Tecnicamente falando, ele tem muito conhecimento. Sim. E aí, qual que é o problema das pessoas, que as pessoas julgam? Porque ele não tem aquele vozeirão igual você tem, não tem isso. Mas Deus nos deu o nosso timbre, Deus nos deu as nossas feições, e a gente trabalha com o que a gente tem. Né? Então, não adianta achar que um dia eu vou conversar igual o Roberto Justo, porque eu não vou. Senão não vai. Dentro do que eu tenho, se eu tenho um bom resultado, tá ótimo. Então, o professor da oratória, cara, ele acumulou um conhecimento, uma técnica absurda de oratória e consegue transmitir isso muito bem dentro das limitações de timbre e de feições dele. Mas ele tem um ótimo resultado dentro daquilo que ele se propõe. E, obviamente, o marketing digital foi uma alavancagem que fez ele se possibilizar. E esse é o na frente, né? Obviamente. Pegou ali consistente, perseverante, ele merece o resultado que tem. E tem umas ideias bacanas. Mas, assim, eu acredito que lá na Vox2U, vocês devem trabalhar várias linhas de comunicação não verbal, comunicação visual e tal. E a gente falando um pouco sobre alguns testes, né, de personalidades, testes para você se autodefinir ali. A gente percebe que o ser humano ele é vibrado, às vezes, se eu estiver errado também, como você falou dos psicólogos, desse pessoal mais analítico, eles são visuais, sinestésicos e auditivos. Exatamente. E eu acrescentaria o digital também. Hoje poderíamos colocar o digital. Exatamente. Mas a partir do momento que eu entendo que eu vou ter essas 3 características fundamentais numa pessoa, ou ela vai ser extremamente visual, e ela dá sinal a isso. A pessoa que é visual, gente, ela dá sinal a todo tempo. A pessoa que é ouvinte, ela também dá sinal. O sinestésico, eu sou extremamente, né? Já quer tocar, já quer ver, já quer sentir, já quer, né, aquilo. Isso também ajuda eu comunicar com as pessoas quando eu começo a pegar essa dica. Eu pedi você uma técnica. Pelo menos das 80 técnicas lá, você ia deixar uma. Tô deixando uma aqui, uma dica, né? Se eu consigo perceber, poxa, eu tô conversando com o Diego. O Diego, ele é mais ouvinte. Então, eu vou falar de coisas que o Diego praticamente entende. Perfeitamente. A gente tem uma aula só disso, inclusive. Mesmo, cara? Só de sistema representacional. E aí a gente estuda com profundidade para não somente entender o nosso. E eu já vou me prontificar a conhecer, viu? É legal demais. Vai ser um prazer te receber. Um curso do final de semana aí que você falou, eu quero... Vai ser um prazer te receber. Aí, eu quero ir lá. Considere feito, isso é o de menos. Então, pronto. Ninguém deixa de estudar na Vox2U por causa do dinheiro. Eu sempre falei desde o início, não é sobre o dinheiro. Obviamente, o negócio ele precisa girar.
lá. de vontade, né? A Mas eu pessoa gosto de ver querer. a transformação das Coisa pessoas ali. bacana. Então, não é por causa disso. A gente organiza para qualquer pessoa que quiser ir lá, Lógico. tá? Mas a gente tem aula só disso. Então, não é somente entender os nossos sistemas representacionais preferenciais, mas entender que existem outros e como conduzir perante essas pessoas. Então, tá vendo que no final de tudo é tudo sobre entender sobre pessoas? Sou pessoas. Se você entende sobre pessoas, você entende sobre qualquer coisa. E quando eu falo entender sobre pessoas, existe um nível de profundidade. Não é a capacidade de ser legalzinho, de Ser relacionar. bacana, ser É entender, educado. por Porque isso é exemplo, o educação. perfil comportamental e representacional. Se você entende, consegue identificar, cara, o seu resultado vai ser espetacular, não tem como. Porque você vai conseguir conduzir qualquer pessoa na sua mais alta performance. Então a gente estuda isso lá também. Estímulos sinestésicos, sensoriais, auditivos, visuais, para que a gente seja mais engajante e persuasivo. Uma dica aí. Deixa uma dica aí dessas 80 técnicas aí, uma que você fala assim, rapaz, é o do dia a dia, a gente não percebe. Só para Então, as vamos pessoas lá. verem que é tão simples comunicar hoje, e às vezes a gente coloca um tanto em preto. Mas tá ligado àquelas questão, bloqueios, traumas, Aham. convivência familiar, mas dá uma dica simples para as pessoas perceberem tanto que está tão palpável hoje, na palma da mão, e a gente... Eu vou te ensinar agora, ouvinte, a dominar 93% da comunicação pessoal em 5 minutos. A comunicação pessoal, chama de Júnior, né? Vandeia, porque eu tô chamando de Vandeia, mas tudo bem, Júnior. A comunicação pessoal é composta por 3 variáveis. Linguagem não verbal, que é gestos, postura, contato visual, e assim por diante. Modulação de voz, que não é o que eu falo, é como eu falo. E a fala propriamente dita, a parte verbal. A comunicação não verbal configura 55% da comunicação humana. Então, o nosso corpo ele não fala, ele grita. Mais da metade da minha mensagem está diretamente ligada à minha postura, meus gestos e a maneira como eu vou entregar aquele ali, meu contato visual. Imagina aquela pessoa que fica olhando para o teto, para os lados o tempo todo, demonstrando insegurança. Independente da minha mensagem, a interpretação é que eu estou inseguro, que não necessariamente a minha mensagem é assertiva. Então eu preciso transbordar confiança aqui na minha linguagem não verbal, na minha linguagem corporal. Então, muita atenção à postura, a movimentos involuntários, ficar mexendo na cadeira para lá e para cá, demonstra nervosismo, ficar mexendo de um lado para o outro, rodando anelzinho, tudo isso demonstra nervosismo. Então, postura, gesticulando e mantendo contato visual. Aqui você vai dominar 55% da comunicação. Bônus, modulação de voz. Configura 38% da comunicação humana. Somente 7% é a mensagem propriamente dita. Olha que interessante. E aí é a cerejinha do bolo. É o que traz o ótimo para o excelente, o que a gente prega muito lá na Vox Chuyu. Mas modulação de voz não é o que eu falo, é como eu falo. Então eu consigo variar a minha voz em 3 aspectos. Em velocidade, eu posso falar um pouco mais pausado para o meu público entender. Ou um pouco mais dinâmico, para trazer energia. Eu consigo variar a minha voz perdão, isso que foi velocidade, em volume agora. Eu falo um pouco mais baixo para refletir, para trazer um pessoal um pouco mais próximo, ou um pouco mais alto, para mais uma vez trazer energia. Então, velocidade, volume e, por último, tom de voz. Às vezes um pouco mais grave ou um pouco mais agudo, para trazer entusiasmo. Então, se eu conseguir dominar velocidade, volume e tom de voz, eu consigo trazer reflexão, energia, entusiasmo, drama para a minha fala, que aí sim a gente consegue entregar uma mensagem muito melhor absorvida. Exemplo, imagina William Bonner. Se estourar a Terceira Guerra Mundial ou o Brasil for ex-campeão, o tom de voz dele é o mesmo. Tudo bem, diz respeito à profissão dele, né? Eu tenho certeza que fora dali ele consegue modular. Mas você concorda que são contextos diferentes, energias diferentes que a gente tem que colocar? E aí a mensagem é muito melhor absorvida. Então fica a dica, modulação de voz e linguagem não verbal, você domina 93% da comunicação humana. Ô, rapaz, olha aí. E tá assim, no dia a dia, né? São coisas que no dia a dia a gente consegue exercitar. Você falou muito do William Bonner, tem um outro cara que eu acho fantástico, que é a questão também de ser imparcial, né? Que é o Cabrini. Sim, com certeza. Ele não consegue ali. A profissão dele É a também, profissão, né? é a profissão. Você tá ali com uma pessoa que aconteceu uma tragédia e ele não tá se envolvendo. Isso, o intuito ele é só informativo, não é colocar viés. Ele não absorve isso. Exatamente. Né? É até uma parte de treinamento de liderança que a gente fala que tem que ser imparcial. Perfeito. Né? E quando você domina, aí é algo que eu queria entrar e perguntar.
essa questão emocional, vocês trabalham lá também, o controle emocional? Perfeitamente. A gente tem um módulo só disso. Então Outro ali módulo. Ô, rapaz, eu já tá é me interessando, completa, é gente. Ó, completa. eu participei, foram 12 semanas, era 12 sexta-feira, 1 hora por dia, uma Aham. parte de roteirização. Entendi. Que roteirização para você fazer um bom discurso, para você colocar as ideias ali, que é Uhum. início, meio e fim, Perfeito. né? Para você não se perder ali durante uma palestra, um treinamento. Então, eu tive a oportunidade de fazer um curso, só que resumido. Entendi. Mas o que a Vox to You tá trazendo como proposta, rapaz, até eu fiquei curioso. É uma curadoria muito bem feita Cara, por um time só de pesquisa e desenvolvimento que fica lá em Ribeirão Preto, São Paulo, só para fazer essa curadoria e trazer para nossa realidade. pô, você tem noção de quantos alunos passou por lá? Tenho. Na Vox Chuyu Nacional, 57 mil alunos. E aqui em Goiânia já transformamos mais de 3 mil vidas através da oratória. Cara, bacana, bacana. E agora tá chegando, né? Sempre estamos perto aí, batendo na porta das eleições. Né? Uhum. Você já deixou aqui uma dica que o presidente eleito nessa última eleição, um dos critérios que ele ganhou foi a oratória. Uhum. Então, para quem quer entrar na política e tal, vocês também têm essa especialidade de trabalhar bem essa oratória, de falar como atingir as pessoas, a forma que as pessoas querem ou não? Temos, mas entra muito no nosso propósito e na minha missão pessoal. Aquele conflito ético. Não é qualquer político que vai entrar na Vox Chuyu. Isso eu deixo muito claro. Oh, Não é qualquer. A gente não vai dar voz a pessoas que a gente não acredita que vai mudar o mundo. Isso não vai acontecer. Eu abro mão de uma matrícula, eu abro mão do pagamento da pessoa e eu prefiro que isso não aconteça porque o mundo precisa de pessoas boas. isso. Posicionamento O político de posicionamento. Se você eu estar ali entender bem. que a pessoa que está ali tem condição de transformar positivamente o mundo, será muito bem-vinda à Porque Vox. vocês vão estar dando ferramentas, né? Exato, e Vocês estão muito poderosa. municiando essas pessoas que já têm aquele pensamento, né, de levar para algo que não é do bem, e Aham. vocês vão dar ferramentas e munição para essa pessoa. Então já fica a Eu dica aí, entendo. ó. Se você pensa em fazer algo errado, nem passa na porta da Vox. Nós não te queremos lá. É, Agora, se você é do bem, será muito bem-vindo. assim, vamos lá, falamos de política. Parte religiosa. Aquela Legal. pessoa que é membro de uma igreja, pretende ali ter mais responsabilidades dentro da igreja e sabe que você ali na comunicação é o que está pegando, é o que Uhum. falta. Vocês têm um trabalho específico para isso também. Temos, olha só que interessante, é uma demanda grande, inclusive, que procura a Vox for You, sabia? É mesmo. Cara, eu participo da igreja, eu gosto de pregar, mas chega lá eu não consigo expor minhas ideias, eu gostaria, pastores já nos procuraram. Então é um público muito interessante que procura a Vox for You, que a gente tem um resultado ótimo. Obviamente, aí, Júnior, não é um treinamento direcionado para isso. As técnicas de oratória se aplicam a qualquer pessoa. Sim. Então, obviamente, dentro de sala de aula a entrega é coletiva, mas o feedback é individualizado com a sua demanda. Então, se você me falar que você quer pregar, o professor tem isso como anamnese, que ele já fez aqui com você, e vai direcionar o seu curso para isso, para o seu objetivo. Para o João então, da Silva é liderar. Então, ele tem uma tratativa por isso individualizada. que ali vocês fazem todo um filtro para saber o motivo que você está ali. Exatamente. A entrega é coletiva, mas o desenvolvimento é individualizado de acordo com a sua demanda. Ah, eu gosto mais, um professor tal, eu quero ser professor. Exatamente. Mas eu não domino a oratória, a comunicação. Uhum. Aí lá naquele filtro, na trilhagem, vamos falar assim, na trilhagem ali, né? Exato. Você sabe definir ali na triagem ali o que a pessoa quer, o que a pessoa não quer. Isso, a gente tem uma ficha da direciona, pessoa. né? E a direciona. ficha. Então eu sei o que ela tá boa, o que ela tá ruim, quais são as demandas, como que eu vou conduzir em cada aula. A gente fala muito laminé, você faz ali Isso. aquela coisa. Ô Diego Amorim, você falou um pouco da sua história, você falou um pouco aí da sua vida profissional, da sua empresa, mas você veio de um seio familiar. Uhum. O que a sua família representa para você? Cara, eu costumo dizer que eu não sou aquela pessoa que tem a história sofrida, sabe, Júnior? Graças a Deus, minha família me deu tudo que estava ao alcance dela. Então, eu estudei em boa escola, eu estudei em boa faculdade, estudei lá na Federal de Ouro Preto, meus pais bancaram minha faculdade lá, meus pais me deram todas as oportunidades que eu poderia ter. Então, se eu tô aqui hoje, um dos princípios que eu tenho é fazer valer cada esforço, cada suor que meus pais fizeram por mim. Porque eu não sou aquela pessoa que tem a jornada do herói, que foi lá e voltou
lutou, que passou por dificuldade, não sou. Então eu tenho que transbordar na vida das pessoas em função da base familiar, dos valores que eles me ensinaram. Então, por mais que eu tive oportunidades, meus pais nunca me deixaram de ensinar valores. Então, eu absorvi isso e eles deixaram muito claro. O que a gente está te entregando aqui agora é para que você transborde na vida de outras pessoas. Então, se eu sou uma pessoa hoje do coração do bem, uma pessoa que quer o bem do pessoal, do povo, da população, vem dos ensinamentos e das oportunidades que minha família me deu. Então é a base. É a minha base. Exatamente, a minha raiz. Ah, coisa boa. E assim, na sua trajetória como pessoa, na sua trajetória até como estudante, como profissional, várias pessoas devem ter marcado a sua história, várias pessoas devem ter te dado a mão ali no momento que você precisava, conselhos. Se você tivesse que escolher, vamos lá, colocar 3 pessoas novamente para almoçar com você, essas pessoas estando em vida ou em memória, legal. Quem seria o porquê? Olha, eu vou falar 3 recentes agora que realmente pivotaram a minha vida, cada um da sua forma. Colocaria meu padrinho de casamento chamado Luiz Bernardes. Luiz Bernardes é o meu antigo chefe na empresa na qual eu trabalhava. Ele acreditou em mim, ele me deu oportunidade e me ensinou muita coisa, muito sobre liderança, muito sobre empreendedorismo. Então, eu já falei isso para ele algumas vezes, eu não sei se ele acredita tanto, então eu tô falando aqui abertamente para todo mundo. Luiz, você é uma peça fundamental na minha vida. Uma outra pessoa que esteve comigo, que apoia todas as minhas decisões, as minhas loucuras, mas está sempre comigo, acredita em mim. E eu casei agora tem pouco tempo com ela, a Isadora, a minha esposa. Amor, você é uma pessoa chave na minha vida também, que me ajudou a pivotar. Então eu saí de um contexto de solteiro para agora constituir família com uma pessoa que apoia qualquer loucura minha porque acredita em mim. Parceria. E a outra, a mais recente de todas, é o meu atual sócio, Bruno Cunha. O Bruno Cunha foi talvez a maior virada que eu já tive até hoje, porque ele abriu minha cabeça de uma forma de liderança, de enxergar o trabalho como algo muito mais edificante do que eu enxergava, do impacto que a gente tem condição de causar no mundo. Então o Bruno é uma pessoa que, se eu pudesse escolher tê-lo lá na minha adolescência, seria esse cara, que eu queria ter aprendido o que eu aprendo com ele hoje lá atrás. Minha vida seria outra. Mas graças a Deus ele entrou na minha vida hoje. Então eu aprendo muito com ele. Então o Bruno Cunha, que também é meu padrinho de casamento, é uma peça fundamental na minha vida. Rapaz, é bom ter pessoas assim, né? Com Pessoas certeza. que são trampolim nas nossas vidas, assim. O Diego, como é que as pessoas têm acesso aí à Vox Studio? Qual que é o site? Qual que é a página? Qual que é os telefones? Fala aí pra tu. Legal. Vox2U, a gente tem alguns canais de contato, tá? A gente tem um Instagram. Então, vox2u.goiânia flamboyant, que é o nosso Jardim Goiás, ou Goiânia Marista, ou Goiânia Parque Amazônia. Nossas 3 páginas estão lá. Lembrando que cada um tem uma entrega diferente, tem um aspecto diferente. Um mais corporativo, o outro mais desenvolvimento pessoal e o outro kids e teens, crianças e adolescentes. A gente tem no Google, pode procurar a Escola de Oratória. A primeira que vai aparecer vai ser a Vox2U, então estaremos lá também. Lá tem todos os telefones, no Instagram tem todos os telefones e tem o site da Vox2U também, vox2iu.com.br. E lá ele te direciona para a unidade mais próxima que você está. Uma coisa boa. Diego, eu quero agradecer, cara, a sua presença. Já acabou, Rapaz, Júnior. olha só o bate-papo, tanto que é bom, as coisas vão evoluindo, Se né? deixar eu fico aqui até amanhã. O cara que vem da oratória. Ainda mais falando, né? A parte da comunicação. Fala a noite toda. Fala muito, né? Se deixar, fala a noite toda. Mas assim, quero agradecer o espaço, né, da sua agenda que você deixou para estar aqui. E eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser a girada de chave aí na vida de muitas pessoas que querem se comunicar melhor e que vão aí atrás da Vox2U. Estamos prontos para transformar as vidas. Tá? Eu que agradeço. Mais uma vez, é uma honra estar aqui, de verdade. Sempre que puder, pode me chamar que eu vou voltar e te convido também a conhecer a Vox2U. Muito obrigado, espero que tenha contribuído aí no seu podcast, com o seu público também. Fala aí, olha, para você que está vendo aqui, ó, o podcast, e eu estou lançando uma promoção e ele nem sabe disso, mas eu acho que ele vai assinar embaixo. Se você ouviu esse podcast no Spotify ou no YouTube, se você chegar lá e falar, Diego, amor, eu vi seu podcast, você tem um desconto especial com ele. Eu sei que ele pode fazer. 30% de desconto em qualquer curso da Vox. Olha anotado. Aí, fechou. Corta isso depois, tá? Mas que bom, cara. Quero agradecer, obrigado.
E com certeza você vai voltar aqui, vai voltar com, como é que é o nome do seu sócio? Bruno Cunha. Bruno Cunha, falar Cara sobre bom de partilhar a vida dele da também. sociedade, falar dos projetos. E qual que é o projeto que vocês estão vinculados aí? Fala Legal, eu falei que a Vox ela é um fomento ao empreendedorismo, networking e desenvolvimento pessoal. E a Vox hoje é uma realizadora de um evento chamado Rise Experience. E aí o tema desse próximo evento é equilíbrio. Equilíbrio de negócios, de saúde mental, física, inteligência emocional e espiritualidade. Então, tudo isso em 3 dias de evento lá no Centro de Convenções da PUC, nos dias 3, 4 e 5 de novembro. Esperamos 17 mil pessoas, 17 a 20 mil pessoas nos 3 dias. Teremos conferências, 120 expositores, palestrantes como Joel J., Rick Chester, Laura Miller, Geraldo Rufino e mais um monte de palestrantes. Então, a gente está trazendo o pessoal da pesada para que a gente consiga, de fato, fazer esse equilíbrio. Para participar lá? A gente tem um Instagram, pode procurar a gente lá no Rise Experience, R-I-S-E, e aí você vai achar a primeira página lá do Rise Experience, lá tem todas as informações. Lançamos na sexta-feira passada agora, então agora a gente vai começar a divulgar em massa, mas já garanta os seus ingressos lá, que já a gente está no lote promocional ainda. E com certeza vocês vão ter filmagens, vão ficar gravados. Vamos ter se você tudo. assistir esse podcast depois que passou esse evento, confere lá que vai ter os melhores momentos, com certeza. Gente, obrigado por mais uma vez estar aqui nos acompanhando no podcast. Tudo que foi falado aqui vai estar presente lá no Spotify, na nossa página lá no YouTube, no nosso canal no YouTube. Por favor, se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscrevam e fique por dentro de todas as novidades. E o Spotify, na nossa página no Instagram, @podcastchatbusiness, que você vai conferir esse bate-papo e todos os outros aí que passaram por aqui. Gente, até o próximo podcast.